Você tem gordura no fígado? Ou então você tem diabetes? Ou as duas doenças juntas? Nesse vídeo eu vou te falar as 10 melhores frutas para quem tem gordura no fígado e diabetes. E também as 5 piores, aquelas que você vai evitar, que você vai moderar o consumo, vai diminuir. Porque muitas pessoas perguntaram. Eu já fiz um vídeo específico sobre gordura no fígado e outro sobre diabetes. E muitas pessoas questionaram quais são as melhores para essas duas situações. O princípio das melhores e também piores frutas são princípios muito parecidos. Você tem que entender duas coisas. Eu sei que você está curioso para saber a lista das melhores e das piores, mas não vai adiantar nada se você não souber desses dois princípios aqui. Isso é fundamental. Mais importante até do que você saber quais são as melhores frutas. Porque se você entender isso, você consegue controlar de uma melhor forma tanto a gordura no fígado quanto o diabetes. E você vai entender por que um alimento é melhor e outro é pior. As duas coisas que eu quero que você saiba. O primeiro conceito é o conceito de índice glicêmico. O que é isso? O que é o índice glicêmico? É quando você come, você vai fazer a digestão, quanto aquele alimento vai aumentar o seu açúcar no sangue. Quanto mais simples for um carboidrato, um açúcar mais simples, maior vai ser o índice glicêmico. Se você adicionar fibras, por exemplo, você vai retardar essa absorção, então vai diminuir o índice glicêmico. Por isso que uma das dicas, se você já viu outros vídeos, é aumentar o consumo de fibras, porque dessa maneira você reduz o índice glicêmico. Então não tem aquele pico de açúcar no sangue, logo não vai ter um aumento da secreção de insulina, um pico de insulina, para tentar compensar isso. E esse processo, essa alteração metabólica, está presente tanto no diabetes quanto na gordura no fígado. Então, ter uma preferência por alimentos, frutas de baixo índice glicêmico. E aí você está pensando, mas o que é baixo índice glicêmico? Vou colocar a definição, até para você entender esse ranking, essa classificação. Eu considerei aqui um baixo índice glicêmico até 55. Moderado, de 56 até 69. Alto, maior ou igual a 70. Entendido isso, você tem que saber também o conceito de carga glicêmica. Tão importante quanto o índice glicêmico é a carga glicêmica. É quanto de açúcar tem em cada porção, em cada quantidade. Agora que você já sabe o que é carga glicêmica, você tem que entender o que é uma carga glicêmica baixa, moderada e alta. Até 9 gramas de carboidrato por porção é uma carga glicêmica baixa. De 10 até 19, média ou moderada, e maior ou igual a 20 gramas por porção é uma carga glicêmica alta. Aquelas porções que você vai evitar, você vai entender agora com a classificação. Se você não entendeu esse conceito, volta um pouquinho o vídeo, porque é fundamental. Isso para a sua vida, não só para entender o conteúdo do vídeo, também para isso, mas para você conseguir entender melhor como funcionam essas doenças. Por quê? Não adianta ter um índice glicêmico moderado ou baixo e ter uma carga glicêmica muito alta. Também vai ser ruim para você, tanto na gordura no fígado quanto no diabetes. Então, o conceito de carga glicêmica, quanto de açúcar que tem em cada porção. Para conseguir comparar, eu coloquei porções iguais. Qual é a porção? 120 gramas. Porque senão não tem como comparar. Vou comparar uma uva com uma melancia, não tem como. A melancia é muito maior. Não vai ser válida essa comparação. Então, por isso que essa lista que eu vou passar para vocês é um pouco diferente de outras listas que você encontra aqui na internet. Porque muitas só consideram o índice glicêmico. E aqui eu estou considerando também a carga glicêmica, porque é tão importante quanto o índice glicêmico. Talvez até mais importante. Vamos fazer uma meta de 10 mil likes, porque assim o vídeo é distribuído, a plataforma entende que o conteúdo é relevante e acaba espalhando para mais pessoas. Nós já vimos que milhões e milhões de pessoas têm gordura no fígado e também diabetes. Não só aqui no Brasil, mas em Portugal, Estados Unidos, Japão. Então, vamos lá. Qual é a número 1? Vou começar com as melhores frutas
para gordura no fígado e diabetes. A primeira, que pode ser consumida nas duas ocasiões, ameixa, porque a ameixa tem um índice glicêmico baixo, de 40, e uma carga glicêmica também baixa, de 6. Então, tanto na quantidade quanto no índice glicêmico, é uma fruta boa para as duas situações. Além de vários antioxidantes, né, vitaminas, vários benefícios de consumir a fruta. Muitas pessoas ficam com medo, tanto no diabetes quanto na gordura no fígado, quem tem esteatose hepática, de consumir frutas por causa da frutose. Isso é um grande mito. Você não só pode consumi-las, como deve consumir frutas, certo? Então, número 1, ameixa. Número 2, pitaia. Essa é uma surpresa para muitas pessoas quando eu falo, mas a pitaia tem um índice glicêmico baixo, de 46, e uma carga glicêmica também baixa, de 7. E a número 3, cereja. Cereja, além de ter vários benefícios estudados, também pode te ajudar se você tiver gordura no fígado ou diabetes, porque tem um índice glicêmico de 20, baixo, e também uma carga glicêmica baixa, de 6. Então a cereja é uma das melhores frutas para quem tem diabetes e também gordura no fígado. Aí você está pensando assim, é a cereja em calda? Não, é a cereja in natura, tá? Cereja em calda não vale. Eu sei que a cereja tem um preço mais elevado aqui no Brasil, mas eu coloquei aqui na lista porque tem muitas pessoas de fora que conseguem comprar por um preço mais acessível. Ou até mesmo, se você tiver a possibilidade de comprar cereja, vale a pena porque é uma das melhores frutas. Número 4, um dos melhores alimentos do mundo. Uma das melhores frutas que você pode consumir, não só se tiver diabetes ou gordura no fígado, mas para a sua saúde, que é a maçã. Maçã tem um índice glicêmico de 38 e uma carga glicêmica de 6. A maçã tem vários benefícios, como a pectina, que pode melhorar os níveis de colesterol. Também tem potássio, que pode ajudar a regular a pressão alta, a pressão sanguínea. Então, vários benefícios, além de antioxidantes, vitaminas, vale a pena você comer maçã. Lembrando que a maçã tem que ser com casca. Isso vale para todas as frutas dessa lista. Então, maçã com casca, porque você aumenta a quantidade de fibras e diminui o índice glicêmico. Você retarda a absorção. E todas as frutas são frutas in natura também. Muito importante. Eu sei que vocês vão perguntar sobre os sucos. Será que o suco de maçã é bom? O suco de laranja, o suco de manga, o suco de uva, mesmo que integral? Não. Os sucos são concentrados e são pobres em fibras. Então, no caso do suco de maçã, que eu estou colocando no número 4 da lista, não é bom para quem tem gordura no fígado ou diabetes. Isso significa que é totalmente proibido? Não. Mas os sucos você vai evitar, porque tem um carboidrato muito simples, açúcar simples, então tem um alto índice glicêmico e é concentrado, tem uma carga glicêmica alta. Então, evite sucos. Eu não vou colocar na lista aqui, mas vocês perguntaram muito no outro vídeo sobre o limão. Como você dificilmente vai comer o limão, né? Mas o suco de limão é bom, porque é pouco concentrado, tem um baixo índice glicêmico e uma baixa carga glicêmica. Então, o suco de limão é bom. Não vai contar aqui. Vamos então para o número 5. Também uma das melhores frutas, que é o morango, porque tem um índice glicêmico de 41 e uma carga glicêmica de 3. Então, morango entra na nossa lista. Além, de ser do grupo das frutas vermelhas, tem vários antioxidantes que ajudam o seu corpo, um poder anti-inflamatório. Então, vale a pena consumir o morango. Número 6, goiaba. Tem um índice glicêmico de 23 e uma carga glicêmica de 3. Então, excelente nas duas situações. Vocês já entenderam como funciona, mais ou menos? Se esse vídeo está servindo para você, se você está aprendendo, consegue entender e compreender melhor sobre a gordura no fígado e também diabetes, não esquece de deixar o seu like. Isso é muito importante
para nós aqui do canal. Vamos fazer uma meta de 10 mil likes. Então, se está te ajudando também, deixa o like. Número 7, pera. Pera tem um índice glicêmico de 38 e uma carga glicêmica de 4. Também uma fruta boa nas duas situações. Número 8, pêssego. Pêssego tem um índice glicêmico de 42 e uma carga glicêmica de 4. Continuando a nossa lista, número 9. Esse aqui também é um dos melhores alimentos, que é o abacate, porque tem um índice glicêmico de 10, isso mesmo, você não ouviu errado, e tem uma carga glicêmica de 2. Só o asterisco aqui, que o abacate é um alimento, é uma fruta muito calórica. Então, você tem que maneirar na porção. Tem gorduras boas, vai ajudar também no colesterol, não vai prejudicar o seu metabolismo, mas se você ingerir um excesso de abacate, vai acabar fazendo um excesso de calorias, você vai engordar e vai piorar todo o processo de resistência à insulina, logo piorando também diabetes e a gordura no fígado. Então, se você maneirar na porção do abacate, excelente. E a número 10, nossa última fruta na lista das melhores. Se você sentiu falta de alguma fruta, escreve nos comentários, coloca qual é essa fruta, que eu te respondo se essa fruta é boa ou não para diabetes e gordura no fígado. E a número 10 é o maracujá, porque tem um índice glicêmico de 27 e uma carga glicêmica de 5. Vocês lembram que eu falei dos sucos? Que suco de maçã, suco de laranja, suco de uva não eram bons para quem tem gordura no fígado e diabetes? Então, aqui o maracujá entra no grupo junto com o limão. O suco de maracujá também é benéfico porque tem um baixo índice glicêmico e uma baixa carga glicêmica, que você coloca uma quantidade reduzida, é diferente de outras frutas. Então, pode sim, para quem perguntou no outro vídeo, e se você tiver essa dúvida, também é bom. Então, o maracujá é o número 10. E agora, quais são as piores frutas? Aquelas que você vai evitar. Vocês lembram que eu já falei aqui, não existe uma proibição, não é que, não, é totalmente proibido. Não, mas são frutas que você tem que ter uma atenção maior. Se você comer a mesma porção dessas melhores e comer a mesma porção das piores, que eu vou falar aqui, essas últimas aqui vão aumentar mais o açúcar no sangue, vão ter uma carga glicêmica maior. E a número 1 da nossa lista, só para você ter uma noção, para você comparar, é a banana, que tem um índice glicêmico de 62 e uma carga glicêmica de 16. Então, além de ter um índice glicêmico maior, tem uma quantidade de açúcar mais concentrada, uma quantidade de açúcar maior também. Número 2, abacaxi. Mas falaram que o abacaxi é bom, que tem fibras. Sim, o abacaxi é uma fruta boa, mas você tem que ter cuidado, porque tem um índice glicêmico de 66 e uma carga glicêmica de 14, também maior, se você comparar com as outras frutas. Aqui, o índice glicêmico, quanto que aquela fruta vai aumentar de açúcar no sangue, pode variar pelo grau de maturação. Frutas mais verdes vão ter um índice glicêmico menor. Todas as frutas dessa lista, eu estou considerando aqui o meio termo, tá? Aquele estágio que você encontra no mercado, que você consome. Então, se você gosta de consumir frutas mais maduras, saiba que o índice glicêmico vai ser maior. Número 3, frutas secas. Se você tiver diabetes ou gordura no fígado, você deve evitar esse tipo de fruta. Damasco, por exemplo, quando ele fica seco, ele fica desidratado. Então, ele tem uma maior carga glicêmica, tem maior quantidade de carboidrato, tem maior concentração de açúcar. Isso não é nada bom para quem tem diabetes e gordura no fígado. Então, marque isso. Eu não vou colocar todo o ranking aqui de frutas secas, porque o vídeo ficaria muito extenso e não é o objetivo aqui, mas marque isso. Frutas secas, lembra, perde água, fica mais concentrado. Então, se você tiver gordura no fígado ou diabetes, deve evitar esse tipo de fruta, que são as frutas secas. Número 4, a manga tem
um índice glicêmico de 57 e uma carga glicêmica de 16. É uma fruta que tem mais açúcar concentrado. Apesar de ter mais fibras que ajudam na digestão e também reduzem um pouco o índice glicêmico, se você tiver diabetes ou gordura no fígado, você tem que cuidar com as porções, tem que dar uma maneirada na manga. Muitas pessoas pediram para eu falar sobre um estudo que saiu sobre a manga e a gordura no fígado. Eu fui averiguar, eu li esse estudo e na verdade não é com a manga, é com o pó de manga em animais. Então, pó de manga em animais, cuidado aqui com a interpretação, cuidado até com as notícias que o pessoal coloca na internet. Então, o pó de manga em animais, nessas condições, teve um benefício na redução de gordura no fígado. Mas isso não foi visto em humanos e nem com a manga. Vamos então para o número 5. É a uva. Eu gosto bastante da uva, mas se você tiver gordura no fígado ou diabetes, eu sei que tem polifenóis, tem muitos antioxidantes, é uma fruta muito boa, mas tem um índice glicêmico de 60 e uma carga glicêmica de 12. Tem que dar uma maneirada, tem que dar uma atenção na quantidade que você vai consumir de uva. Se você gostou desse vídeo, coloca uma nota de 0 a 10. Se for 10, eu vou fazer mais vídeos como esse. Também escreve de qual cidade que você está assistindo esse vídeo, qual parte do mundo. Para você que chegou até aqui e não é inscrito, eu te convido para se inscrever aqui no canal e, mais importante que isso, ativar o sininho. Marca todas as opções. Assim, sempre que eu postar, você recebe uma notificação do YouTube e consegue ver os vídeos novos. Eu vou deixar 2 sugestões para você assistir agora. A primeira é uma playlist inteira sobre gordura no fígado. Lá eu falo também melhores, piores alimentos, por que acontece a gordura no fígado. E a segunda sugestão, aqui embaixo, é para quem tem diabetes, que é uma playlist inteira sobre diabetes. Lá você encontra várias dicas também, vai conseguir compreender, vai entender vários aspectos da doença. Então, assiste aqui, diabetes ou gordura no fígado. Um abraço!